Calma, calma, não precisa se assustar. Essa daqui não é uma aula de Photoshop. Mas antes de eu explicar por que eu estou com o Photoshop aberto aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Matheus Henrique, eu sou do site cursostarget.com e hoje, nesse vídeo aqui, eu vou responder a dúvida de um aluno. O aluno Anderson Santos, tá? Do curso SolidWorks Fundamentos de Projeto. Bom, o Anderson está tendo dificuldade aí com a ferramenta de extrusão, em visualizar as partes da peça que tem que ser extrudada e como que elas têm que ser estudadas. Então eu vou utilizar aqui o Photoshop. Eu sei que não é a ferramenta mais adequada, mas vai me ajudar aqui um pouco com a didática, tá? Espero ser o mais didático possível aí, e que eu consiga solucionar as dúvidas do Anderson. Bom, eu tenho aqui 3 desenhos, tá certo? Eu tenho essa peça aqui e essa daqui. Eu vou iniciar por essa, acredito que seja mais fácil, uma vez que todas as extrusões vão ser na mesma direção. Apesar da peça parecer um pouco complicada, ela não tem nada de complicado, tá? Ela tem apenas um contorno aqui, esse raio aqui, e esse contorno ele serve para os 3 níveis da peça aqui. Então, deixa eu só selecionar aqui uma cor diferente, vou pegar aqui o pincel, olha só, eu tenho esse nível da peça aqui, tá? Deixa eu desenhar, pode ser nessa layer aqui mesmo. Eu tenho esse primeiro nível da peça aqui, toda essa parte, que é justamente esse contorno maior aqui da peça. Ó. Toda essa parte principal aqui e esse primeiro degrau aqui, tá certo? Logo depois, deixa eu mudar aqui a cor, eu tenho o segundo nível, que a gente vai desenhar no plano do primeiro sólido, que é esse segundo nível aqui, que vai ser essa partezinha aqui, e no final, deixa eu mudar aqui a cor mais uma vez, e no final nós vamos ter aqui esse terceiro nível aqui. Vamos aproveitar aí o perfil de cada um dos níveis, tá certo? Do primeiro, o segundo nós vamos desenhar aproveitando o perfil do primeiro, e o terceiro nós vamos aproveitar o perfil do segundo. Então vamos lá para o SolidWorks. Eu falei que não era uma aula de Photoshop, por isso eu não fiquei aqui descrevendo muitas ferramentas. Eu vou acessar aqui o meu SolidWorks, eu ainda não tenho nenhum arquivo aberto. Eu vou abrir aqui, vou criar um novo arquivo, um arquivo de peça. Ok. Pronto, já abri aqui um novo arquivo. Vou selecionar a ferramenta de esboço. E agora o SolidWorks está me pedindo para selecionar o plano no qual desenhar. Eu acho que o plano mais adequado aqui seria o plano superior, tá? Apesar que eu poderia iniciar também no plano frontal ou no plano direito. Mas eu vou colocar aqui no plano superior para seguir ali a posição da peça. Vou clicar nele aqui. E o contorno da minha peça, da base dela ali, deixa eu mostrar aqui novamente, é basicamente esse daqui, ó. Esse daqui é o contorno do primeiro nível, desse degrau de baixo aqui da minha peça. Então eu vou iniciar por esse contorno, tá certo? Voltando novamente no SolidWorks, vou pegar aqui a ferramenta de linha, vou criar aqui uma linha para cá, eu posso alinhá-la com a origem aqui, e a partir daqui eu crio um arco, ó. Como que eu faço isso? Eu cliquei ali no ponto, né? Não defini o segundo ponto ainda, vou voltar no ponto, posicionei o lápis ali, né, o cursor, ó, e quando eu saio agora, ele cria um arco para mim. Então eu vou criar esse arco mais ou menos aqui, depois eu posiciono ali o centro do arco com a origem, tá? Vou criar essa linha um pouco maior e vou fechar aqui o nosso perfil. E agora sim eu vou adicionar aqui as restrições necessárias. Primeiramente vou pegar o centro do arco, vou pressionar a tecla Ctrl, vou clicar na origem e vou colocar os dois coincidentes. Tornei coincidente, agora eu vou dimensionar esse esboço. Vou vir aqui em dimensão inteligente, vou dimensionar o arco primeiro, ele tem um raio de 20, vou dimensionar essa linha aqui, tá? Que é o que o desenho está nos pedindo, que está com 30, e eu tenho uma medida desse ponto até o final desse arco aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, olha só, eu tenho uma medida de 60 desse ponto até a tangência do arco ali. Como que eu pego isso? É muito simples, vou clicar primeiro no ponto, e quando eu for clicar no arco, eu vou pressionar a tecla Shift no meu teclado. Segurei a tecla Shift, ó, o SolidWorks me dá ali uma opção, ó. Eu posso conseguir pegar tangente, ou então eu posso pegar também no centro desse arco. Eu estou pressionando a tecla Shift, vou posicionar perto do arco, cliquei. Pronto, ele já pegou tangente, ainda não está na posição, né? Eu vou movimentar o mouse para aplicar essa cota, ó. Aqui ele está na posição, eu posso clicar com o botão direito para travar ela nessa posição, ó, agora ela não sai mais, ela não se inclina mais, e agora sim eu vou clicar na área gráfica e vou adicionar ali a dimensão de 60 que eu queria. Pronto, já defini totalmente ali o perfil da primeira extrusão. Posso sair do ambiente de esboço, eu já tenho meu esboço ali, vou vir na aba Recursos, ressalto base extrudado
e vou criar a primeira extrusão com uma altura ali de 10 milímetros. O primeiro nível da nossa peça já está pronto, ó, esse primeiro nível aqui. Como o segundo e o terceiro nível têm o mesmo contorno, o mesmo perfil, olha só, olhando a peça de cima, tem o mesmo perfil, eu vou aproveitar o perfil desse primeiro degrau aqui, tá certo? Então vou voltar, vou clicar nessa face aqui, vou criar um esboço a partir daquela face ali, é como se eu estivesse usando um plano, tá? Para desenhar esse esboço. Ctrl 8 aqui no teclado para alinhar a minha visualização. Vou selecionar essa aresta, essa daqui e essa daqui, com a tecla Ctrl pressionada para selecionar, como se a gente selecionasse vários arquivos aí no Windows, e vou clicar em Converter em Entidade. Pronto, aquelas arestas ali foram transformadas em entidades de esboço. Vou pegar a ferramenta linha e vou criar uma linha inclinada para cá. Posso agora cortar aqui as linhas que sobraram, né, as arestas que sobraram aqui, e agora eu vou dimensionar isso daqui. Vou pegar a ferramenta de dimensão inteligente, vou utilizar aqui o movimento de mouse, ó, pressiono o botão direito, arrasto para cima aqui e pego a ferramenta de dimensão inteligente. Vou colocar aqui uma medida de 10 e um ângulo de 80 aqui, entre essas duas linhas. Já tenho o meu segundo esboço, posso sair do ambiente de esboço ou então posso vir direto na aba Recursos. Ó. Clico na aba Recursos, ferramenta Ressalto Base Extrudado e eu já tenho uma extrusão ali. Agora aqui é 20 milímetros de altura, coloco o valor e confirmo aqui em OK. Já tenho o próximo degrau da nossa peça. Vou fazer agora o terceiro degrau. Vou selecionar essa face de cima para ser meu plano de esboço. Vou criar um novo esboço. Ctrl 8 para alinhar a visualização. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou aproveitar aqui o contorno da minha peça. Ó, selecionei as arestas. Vou clicar em Converter entidades. E vou utilizar aqui a ferramenta de linha para criar mais uma linha aqui. Cuidado para você não pegar uma relação com o ponto central ali, tá? Senão essa linha vai acabar ficando presa ou amarrada ali. Vou adicionar aqui uma relação de paralelismo entre essas duas linhas, que é o que está pedindo lá no nosso desenho, né? Não tem a relação de paralelismo, mas tem aqui uma cota de 10 milímetros entre essa linha e essa linha. Ou seja, ela é constante, né? Esse valor de 10 milímetros é em todo esse espaço entre as duas linhas. Isso quer dizer que elas são paralelas, tá bom? Voltando no SolidWorks novamente, eu posso adicionar ali a cota de 10 milímetros agora. Ok, o esboço já está definido. Posso cortar aqui as pontas de linhas que sobraram. Venho na aba Recursos, ressalto Base Extrudado e vou criar ali a extrusão, que dessa vez é de 10 milímetros. Ok, pronto. A nossa peça já está concluída. Ah, mas como que eu sei que a peça está certa, Matheus? Pelo desenho, tá? Pelo desenho do nosso exercício. Aqui embaixo, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho aqui a massa, né, da peça em gramas, 433,23. E eu tenho o material também. Então basta eu aplicar o material nessa peça e verificar se realmente vai bater ali a massa da peça. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui na árvore de projetos, o material está como não especificado, eu vou clicar aqui com o botão direito, editar material, vou vir aqui, vou selecionar o ANSI 1020, onde está ele? Aços, aqui. Pronto, ANSI 1020, vou clicar em aplicar, posso fechar, o material já foi aplicado na minha peça, ele está especificado aqui. Vou vir na aba Avaliar, vou pegar aqui Propriedades de Massa e vou clicar aqui, ó, na peça na minha árvore de projetos. Ó. Opa, selecionou, já estava selecionado. E a massa da minha peça está aqui, ó, volume, massa, 433,23, ou seja, a nossa peça está certinha conforme o exercício. Tá bom? Vamos passar para a próxima peça então. Antes de passar para a próxima peça aí, eu quero dar um recado aqui. Se você não é aluno de um dos nossos cursos, não tem problema, tá? Pode assistir a aula aí, pode continuar assistindo a aula. Eu vou passar várias dicas aqui. Se você está aprendendo SolidWorks agora, você vai pegar várias dicas aí de construção, de modelagem de peças. Se você já é aluno, também continue acompanhando a aula. Se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, se você ainda não é inscrito, porque eu vou postar várias resoluções de exercícios aqui e vários outros vídeos que podem te ajudar aí no seu desenvolvimento profissional e aprender outros softwares CAD, não só o SolidWorks, mas outros softwares também. Tá joia? Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos continuar aqui. Vou clicar aqui em novo para criar um novo arquivo de peça.
Vou iniciar a próxima peça, deixa eu ver qual que é aqui, segunda peça, essa daqui, deixa eu mudar aqui no meu outro monitor também, só para eu ter aqui uma visualização da peça, certo? Aqui nós temos dois sólidos, tá? Duas partes, duas extrusões. Eu tenho essa daqui, ó, que é essa parte aqui de baixo, tá? Toda essa parte aqui, ó, vai ser a nossa primeira extrusão. E olhando a nossa peça de cima, a gente consegue ver que é essa vista aqui, ó. Então, tudo isso daqui vai ser o contorno da nossa primeira extrusão ali. Logo depois, a gente vai fazer esse contorno aqui, ó. Ele já não está em um plano paralelo, ele já é um plano perpendicular ao primeiro plano ali. Então, se a gente olhar a peça nesse sentido aqui, a gente vê justamente esse contorno aqui da nossa peça, tá? E a gente vai fabricá-la assim, que é esse contorno aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa peça. Novamente, vamos ir para o SolidWorks, clicar aqui, pronto, está aqui. Vou selecionar a ferramenta de esboço e vou desenhar primeiro aquele contorno da base. Então, vou selecionar o plano superior. E esse contorno não está definido aqui no nosso desenho, onde é o ponto de origem. Não tem problema, tá? Eu posso definir aqui arbitrariamente, então. Eu vou iniciar o contorno por aqui, vou descer, vou adicionar o ângulo. Aqui eu tenho um degrauzinho, como se fosse um dente. Cuidado para não aplicar restrições ali automáticas na hora que você estiver criando o desenho, tá? A não ser que sejam necessários, como essa daqui, por exemplo, que está na horizontal, ó. Está mostrando ali a horizontal, e quando eu aproximo aqui, está me falando que vai ficar os dois pontos concêntricos. Isso é ótimo para mim. Eu posso agora começar a dimensionar. Ferramenta de dimensão inteligente. Aqui eu tenho 30. Vou andar um pouco mais rápido, tá? Que a aula já está ficando comprida. Aqui eu tenho 45. 10, aqui é 20, e do lado de cá é 40. Repare que essa linha aqui ainda não está definida, né? Ela está solta. Uma dica aí para você definir o esboço, se você não sabe qual que é o problema, basta você clicar na entidade que não está definida e arrastá-la um pouquinho. E você vai ver ali qual que é o grau de liberdade dela, para onde ela está se movendo, né? Então ela está se movendo aqui, mas na verdade ela teria que ser alinhada a esse ponto aqui, ó, como a gente consegue ver lá no desenho, tá certo? Aqui, ó, ela teria que ser alinhada aqui. Então eu vou fazer esse alinhamento. Vou selecionar esse ponto aqui, ó, e vou falar que eu quero ele na horizontal, junto com esse outro ponto que já está fixo. Pronto, tem nosso esboço totalmente definido. Posso vir direto em recursos, ressalto base extrudado e criar a extrusão ali de 10 milímetros. A primeira parte da nossa peça está pronta. Agora a gente vai criar a outra parte que o outro ressalto. Para criar ele, eu vou utilizar esse plano aqui. Por que eu vou utilizar o plano aqui de trás da peça e não aqui na frente? Olha só. A peça aqui, ela tem uma distância, ela inicia no meio da base que eu acabei de desenhar. Então aqui eu não tenho um plano no qual desenhar, tá? A não ser que eu desenhasse aqui e desse um offset. Mas eu tenho do outro lado ali, ó, que a peça é... Deixa eu habilitar aqui mais uma camada. Eu tenho aqui desse outro lado aqui, ó, que a peça é alinhada, tanto a base quanto essa parte de cima aqui. Então eu vou usar isso a meu favor, tá certo? Vou fechar aqui novamente. Vou vir aqui, vou selecionar essa face, vou utilizá-la como plano de desenho. Vou habilitar o esboço, posso clicar em Ctrl 8 para alinhar a visualização e vou desenhar esse perfil aqui. Vou iniciar ele daqui. Ele sobe um pouco, depois tem um ângulo, ele vem para trás, não até o final, tá? Até um pedacinho ali, e acaba aqui na peça. Só que eu preciso ainda fechar esse contorno aqui, né? A gente não pode deixar o nosso esboço aberto, senão a gente não vai conseguir criar uma extrusão sólida ali, a gente vai conseguir criar apenas uma casca. Então, fechei ele ali, posso dimensionar agora, eu tenho aqui as medidas de 45 graus aqui, já está com 45, ótimo. Eu tenho uma medida de 20 aqui em cima. Desse ponto para essa linha eu tenho 10. E eu tenho que definir a altura também. A altura aqui está pegando a altura de toda a peça. Então, vou pegar a altura de toda a peça. Dessa linha até o sólido aqui embaixo. Ó. Vou colocar aqui 30 milímetros. Vou ir na aba Recursos. Ou então posso sair do ambiente de esboço primeiro, se eu preferir. Vou clicar em Ressalto Base Extrudado. Eu tenho ali a extrusão do sólido, só que repare que ele está para o lado errado, né? Então vou vir aqui, inverter a direção, agora está para o lado certo e vou definir ali a
o comprimento dessa extrusão, que é de 20 milímetros. Ok para confirmar, ok novamente, e temos aqui a nossa peça, né? Então, repare que eu criei ela com duas extrusões. Ó, deixa eu tentar colorir ela aqui para você ver. Eu tenho aqui a parte azul ali, e eu tenho a segunda extrusão, que foi essa parte de cima aqui. Eu vou colocar uma cor verde ali só para destacar. Tá? Então, eu tenho essas duas partes aqui. Então, é isso que você precisa visualizar quando você está construindo uma peça. Você visualiza as partes separadamente dessa peça e na hora que você vai modelando, todas essas peças vão se juntando. Tá? E da mesma forma, quando você fazer cortes, você cria um sólido, vamos supor que eu quisesse um furo ou um rasgo aqui, eu faria o esboço aqui e utilizaria a ferramenta de corte extrudado para fazer esse furo. Tá certo? Deixa eu só separar aqui esses dois sólidos, só desmesclar ele para ficar mais evidente ali cada uma das partes que a gente criou dessa peça. Ok? Vamos para a terceira peça, então. Não se esqueça de se inscrever aí se você ainda não é inscrito em nosso canal. Tá? E se você ainda não conhece o nosso site, acessa lá, www.cursostarget.com. Tá joia? Vou criar aqui uma nova peça e vamos iniciar a terceira peça, então. Deixa eu ver qual que é. Essa daqui é um pouquinho mais complexa. Repare que nós temos dois sólidos e o perfil principal de cada um são em planos perpendiculares, né, em planos diferentes aí. Ou seja, esse perfil aqui eu posso desenhar ele, esse daqui, ó, deixa eu desenhar aqui. Esse daqui eu posso desenhar ele no plano superior e esse outro aqui eu posso desenhar ele no plano frontal. E aí nós vamos ter a nossa peça, tá certo? Então vamos começar aqui. Deixa eu só mudar aqui o desenho da minha peça. Ok. Vou fechar aqui o Photoshop. Vamos começar então. Vou ir no esboço. Vou selecionar o plano superior para desenhar aquela primeira parte e já vou aproveitar e vou colocar o centro do furo ali coincidente com a origem, centralizado na origem. Vou pegar a ferramenta de círculo, vou criar um primeiro círculo aqui, posso criar um segundo círculo aqui. Tá? Isso são formas de modelar. Tá? Eu poderia pegar a ferramenta linha e fazer um arco, mas não importa, isso daí são formas de modelar. Você pode fazer da forma que você quiser, desde que o resultado final seja o mesmo, tá certo? Então, criei aqui aquele perfil. Só que como eu tinha utilizado círculo, sobrou uma linha. Eu vou simplesmente aparar aquela entidade ali. Já tenho o perfil que eu queria, vou dimensionar ele agora. Vou colocar aqui o círculo com 20 milímetros de diâmetro e o arco com 20 milímetros de raio. Aqui eu tenho uma dimensão de 20 a partir do centro do furo aqui. Vou vir na aba Recursos, ressalto base extrudada e agora eu vou fazer a extrusão. Uma dica aqui para facilitar o alinhamento, tá? Eu vou utilizar não a opção cego, mas sim a opção plano médio. Para que isso? Eu tenho uma extrusão de 10 milímetros. O SolidWorks vai pegar, em vez dele jogar 10 milímetros tudo para um lado, ele vai jogar 5 milímetros para cima e 5 milímetros para baixo. E por que eu estou fazendo isso? Para na hora, deixa eu voltar aqui no meu desenho, na hora que eu for criar essa outra parte aqui da minha peça, eu tenho a origem desse sólido aqui alinhada bem no meio. Então, vai facilitar para mim. Deixa eu ver aqui. Vai facilitar aqui para mim sim. Eu poderia deixar a origem em cima também e o plano em cima e extrudar para baixo. Poderia ser também. Mas enfim, eu vou fazer dessa forma aqui só para você ver que tem formas diferentes de obter o mesmo resultado. Vou deixar como plano médio, 10 milímetros de extrusão. Ok, já desenhei ali o primeiro sólido. Vou vir na ferramenta de esboço novamente. Vou pegar aqui, ó, dentro da área gráfica, se eu já selecionei a ferramenta e está pedindo para eu selecionar um plano, dentro da área gráfica eu posso expandir a minha árvore de projetos. Ó. Uma vez que o gerenciador de propriedades aqui está ativado, minha árvore de projetos vem para cá. Então vou selecionar o plano de esboço aqui. Ó. Vou pegar o frontal, Ctrl 8 para alinhar o plano, só para ficar mais fácil aqui de visualizar. E vou desenhar agora, utilizando a ferramenta linha, o formato do outro sólido. Repare que eu não deixei ele coincidente aqui ainda. Não tem problema, eu posso pegar essa linha, essa aresta aqui do sólido, na verdade eu não queria o ponto, eu queria só a aresta do sólido, e tornar os dois colineares. Pronto, já está alinhado ali. O que falta aqui para mim? Falta também o furo, né? Os raios eu posso colocar depois, os fillets eu posso colocar depois. Então vou adicionar aqui
o círculo, que vai ser o furo, e agora eu vou dimensionar. Vou pegar a ferramenta Dimensão Inteligente, vou falar que o centro desse furo para essa face aqui está a 20 milímetros. Essa aresta aqui tem 40 no total. O furo está da parte de cima, aqui da aresta de cima, a 20 milímetros também. E aqui eu tenho 50. Só que a nossa peça não ficou como deveria, né? Repare, deixa eu abrir o desenho aqui novamente, que o centro do furo aqui é alinhado com essa face aqui em cima. Foi por isso que eu falei que eu poderia ter estrudado tudo para baixo, mas não tem problema. Tá? Eu vou colocar alinhado ali utilizando restrições geométricas, tá certo? Então, vou pegar aqui essa linha e o ponto e vou falar que eu quero, eu posso pegar até esse pontinho aqui, vou falar que eu quero os dois na horizontal. Pronto, agora já está alinhado. Falta restringir apenas o diâmetro do furo ali, ó. Repare que se eu arrastar ele aumenta o diâmetro. Isso porque eu ainda não dimensionei. Vou pegar a ferramenta Dimensão Inteligente, vou colocar aqui o diâmetro de 20, como pede no desenho. Posso vir na aba Recursos, Ressalto Base e Extrudado. E agora sim vai ser importante a gente usar o plano médio. Por quê? Olha só, a minha peça, o plano que eu utilizei ali para desenhar o esboço está exatamente alinhado com o centro do furo aqui. Se eu extrudar tudo para um lado, a peça não vai ficar como ela deveria ser, né? Deixa eu abrir aqui o desenho, ó. A peça ela é simétrica, ou seja, ela tem a mesma quantidade de material que ela tem para cá do furo, ela tem para baixo também. Então é isso que a gente tem que manter ali. Então vou utilizar aqui agora o plano médio novamente e ali é uma espessura de, deixa eu ver aqui, 20 milímetros. Ou seja, SolidWorks vai jogar 10 milímetros para um lado e 10 milímetros para o outro. Eu já tenho ali a segunda parte da minha peça. Posso adicionar agora os fillets. Vou vir aqui na barra de ferramentas, vou pegar o fillet. O fillet ali é de 4 milímetros, raio de 5 milímetros, né? São 4 fillets com raio de 5 milímetros. Vou definir aqui os 5 milímetros. Posso selecionar todas as arestas, uma vez que todas têm o mesmo raio. Essa daqui e essa de baixo aqui também. Ok, para confirmar. E está aí a nossa peça concluída. Ok? Valeu, Anderson. Pratique esses desenhos aí, tá? Pratique a modelagem dessas peças. Confirme se o desenho está correto, olhando aqui, ó, pela massa, tá? Aqui embaixo, aqui, ó. Aplica o material na peça, confirma a massa, vê se está certinho. Se a massa bater certinho aí, quer dizer que você modelou a peça corretamente, tá joia? Eu vou finalizar o vídeo por aqui, ficou até um pouco longo, uma vez que eram 3 peças aí. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque a gente vai postar mais vídeos aí, não só de SolidWorks, mas também de outros softwares CAD. Valeu? Então um abração, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.